Como vocês sabem, há três tipos de texto. Texto narrativo, o texto dramático e o texto poético. O conto, que nós já andamos a estudar, pertence, sem dúvida nenhuma, ao texto narrativo. Vamos agora, rapidamente, rever as categorias da narrativa. Aliás, vocês já estudaram esta matéria em anos anteriores. Vamos apenas recordar alguns conceitos. A primeira categoria da narrativa é a ação. Neste caso concreto estamos a começar pela ação, mas poderíamos começar pelo narrador. E quando se fala em categorias da narrativa, estamos a falar dos ingredientes que são necessários para que exista uma narrativa. E desde logo temos a ação, o narrador, as personagens, o tempo e o espaço. Bem, vamos começar pela ação. A ação, quanto ao relevo, pode ser principal ou secundária. Um minuto. É principal quando ela é constituída pelo conjunto das sequências narrativas que assumem maior relevo, portanto, aquela ação que num texto se destaca por assumir uma importância maior, damos-lhe o nome de ação principal. Aquelas que não adquirem este estatuto, dá-se-lhes o nome de ação secundária. É constituída por sequências narrativas consideradas marginais relativamente à ação principal, embora geralmente se articulem com ela. A ação pode ser também ela classificada quanto à delimitação. E quanto à delimitação, a ação pode ser aberta ou fechada. A ação é aberta quando a ação não foi totalmente solucionada, permitindo a continuação da história. Ou seja, muitas vezes o escritor, porque quer que sejam os leitores a imaginar o desenlace da sua história, não a termina cabendo-nos a nós imaginar aquilo que teria acontecido. Quando o narrador apresenta um desenlace, uma conclusão relativamente à história que conta, a ação é considerada fechada. Portanto, apresenta um desenlace, uma conclusão. Relativamente à estrutura, um texto narrativo apresenta uma introdução, uma situação inicial, apresenta seguidamente um desenvolvimento, constituído pelas peripécias e às vezes por um ponto culminante, um ponto mais alto sob o ponto de vista emocional, e por fim um desenlace, parte final do texto que corresponde à conclusão ou desenlace da ação. Ainda relativamente à ação, organização das sequências narrativas. As sequências narrativas não são mais do que os diferentes acontecimentos que vão acontecendo ao longo da narrativa. São uma espécie de mini-ações. Tal como vocês podem observar, lendo o que aqui está, a ação de uma narrativa é composta pelos diferentes acontecimentos. E a esses diferentes acontecimentos damos o nome de sequências narrativas, vividos pelas personagens num determinado espaço e tempo. Observem este exemplo. Nesta frase, há algumas sequências narrativas. O príncipe andava à caça, encontrou 3 cidras, abriu,
Apareceu uma formosa menina, disse uma outra sequência narrativa. As sequências narrativas podem ser organizadas de três formas. Por encadeamento, ou seja, o narrador narra os acontecimentos à medida que eles se vão sucedendo no tempo. Eles estão interligados. O começo de um aparece logo a seguir ao final de outro e assim sucessivamente. Por isso, se diz aqui que no encadeamento as sequências narrativas são narradas por ordem cronológica, ou seja, são narradas respeitando a sua sequência temporal. Uma outra forma de organização das sequências narrativas está relacionada com o encaixe, quando uma ou mais ações são inseridas no interior de outra que as engloba. Ou seja, há uma narrativa principal e o narrador encaixa nessa narrativa uma outra, claro que a nível de destaque não tão importante como a principal. Por fim, temos a alternância, quando as ações são apresentadas de forma intercalada, uma sequência interrompida para dar lugar a outra e assim sucessivamente. Ou seja, o narrador vai narrando uma história e passa a outra. Retoma a primeira, larga e passa à segunda. E assim sucessivamente. Vai, como o próprio nome indica, alternando. Uma outra categoria da narrativa, tal como há pouco eu disse, como vocês já sabem, há muito tempo, está relacionada com as personagens. As personagens podem ser classificadas quanto ao relevo, e quanto ao relevo, elas podem ser protagonistas, principais ou centrais, enfim, personagem principal, é assim que mais regularmente nós as conhecemos, é aquela que assume maior destaque no desenrolar, no desenvolvimento da ação. Em seguida temos a personagem secundária, não é tão importante como a principal, tem um papel de menor relevo. E por fim, as personagens figurantes não atuem, fazem parte do ambiente e muitas vezes servem para caracterizá-lo. Relativamente à caracterização das personagens, temos a caracterização física, que está relacionada com os aspectos físicos, alto, baixo, gordo, magro, olhos castanhos, olhos azuis. Caracterização psicológica está relacionada com a personalidade, a forma de ser de uma personagem, no fundo a forma como ela é por dentro, inteligente, amiga, desconfiada, altruísta, enfim. Por fim, temos as personagens sociais, quando elas são identificadas com uma determinada classe ou grupo de classe social, ou grupo profissional. Processos de caracterização das personagens. Estes podem ser os seguintes. Caracterização direta. A personagem é caracterizada a partir das palavras do narrador, de outras personagens ou de si própria. Ou seja, quando nós assistimos à caracterização direta de uma personagem, ou seja, quando o narrador ou outras personagens referem de uma forma explícita a característica da personagem, estamos perante a caracterização direta. Por exemplo, quando se diz o Rui é feliz, feliz é um adjetivo, caracterização psicológica, caracterização direta, porque a palavra aparece diretamente na frase. Por seu turno, deparamos também com a caracterização indireta, ou seja, cabe-nos a nós, leitores, deduzir as características da personagem através das suas ações, atitudes e reações. Ou seja, perante o comportamento das personagens, as suas atitudes, as suas falas,
nós, leitores, é que chegamos a uma determinada conclusão. Ela não aparece de uma forma explícita do texto, nós é que teremos que concluir. Por exemplo, quando no conto A Aya se diz que ela beijava constantemente o seu escravozinho, o seu filho, poderíamos chegar à conclusão de que ela é meiga. Quando a Aya percebe que o castelo está a ser invadido pelo tio bastardo, facilmente chegamos à conclusão que ela é perspicaz, inteligente. Por fim, temos um misto destas duas e por isso se chama acreditação direta e indireta, que regra geral é o que acontece numa narrativa. Quanto à concepção, as personagens podem ser modeladas. E o que é uma personagem modelada? É uma personagem que possui interioridade psicológica, evoluindo ao longo do texto. O Cavaleiro da Dinamarca, por exemplo, ou então, neste caso, a Aya é, sem dúvida nenhuma, uma personagem modelada porque ela tem interioridade, ou se quisermos, densidade psicológica, evolui, sem dúvida nenhuma, ao longo do texto. É uma personagem dinâmica, que toma decisões, que participa aqui e ali, nesta ou naquela situação, enfim. Por oposição, temos as personagens planas. E as personagens planas não têm interioridade psicológica, ou seja, o seu comportamento permanece inalterável desde o início até ao final da narrativa. Seguidamente temos as personagens tipo. Vocês este ano estudaram o Alta Barca do Inferno e sabem perfeitamente o que é uma personagem tipo. Representam um determinado grupo, classe social ou profissão. É o caso do Fidalgo, no Alta Barca do Inferno, que representa uma classe social que é a nobreza. Por fim, temos a personagem coletiva, e basta pensarmos nos Lusíadas, em que os portugueses são considerados a personagem coletiva. Se Vasco da Gama é considerado um herói individual, os portugueses são um herói coletivo. Relativamente ao espaço, uma outra categoria da narrativa, temos o espaço físico, o lugar onde se realiza a ação, uma casa, uma floresta, um barco, uma cidade, uma rua, enfim, como o próprio nome indica, a caracterização física está relacionada com um lugar supostamente real, uma casa, uma floresta, um mar, um lugar físico. O espaço pode ser também social, está relacionado com o meio social a que a personagem pertence ou onde se desloca. O espaço pode ser mais popular, pode ser mais luxuoso, pode ser mais burguês, pode ser mais rural, enfim. Espaço psicológico está relacionado com o espaço interior da personagem, estado de espírito, espaço de solidão, de tristeza, fúnebre, de festa, natalício, ou seja, espaço psicológico está muitas vezes relacionado com o espaço que as personagens recriam dentro de si. Vamos imaginar que uma personagem vive angustiada com determinada situação e ela anseia por melhores dias, por reverter essa situação de amargura. Então ela imagina um outro tipo de local mais agradável, certamente que com outras personagens mais agradáveis, e a esse espaço recriado na sua mente dá-se o nome de espaço psicológico. Uma outra categoria da narrativa, e para terminar, não, peço desculpa, quase para terminar, é o tempo. E o tempo pode ser classificado de acordo com
com os seguintes tópicos. Temos o tempo cronológico, marcas de passagem do tempo, 3 horas da tarde, passados uns dias, mais logo, pouco depois, passados 3 meses. São tudo marcas de tempo cronológico. Em seguida temos o tempo histórico, o enquadramento histórico dos acontecimentos, e isso também acontece com alguma frequência. E por fim temos o tempo psicológico, tempo vivenciado subjetivamente pelas personagens. O que é esta história de tempo psicológico? É muito simples de perceber. Quando nós gostamos de alguma coisa, o tempo passa muito rapidamente, ainda que nos ocupássemos com essa atividade horas e horas a fio. Mas no fim nós dizemos que já passaram 3 horas e parece que eu estive aqui apenas 10 minutos. Estão a ver? É este tempo vivido pelas personagens, dá-se o nome de tempo psicológico. Para terminar, agora sim, a última categoria da narrativa diz respeito ao narrador. O narrador pode ser classificado quanto à presença. Quanto à presença, ele pode ser participante. Ele participa na ação como personagem. Se ele participa na ação como personagem, certamente que se irá exprimir na primeira pessoa gramatical, do singular ou do plural. Quando ele se limita a narrar a história, não participando nela, estamos perante o narrador não participante, cujos verbos, pronomes e determinantes encontram-se na terceira pessoa gramatical. O narrador pode ser ainda classificado quanto à posição, e quanto à posição ele pode ser objetivo. O narrador narra a história sem deixar transparecer a sua opinião ou fazer juízos de valor, apenas narra aquilo que observa, sem interferir com aquilo que pensa. Ou então pode ser subjetivo. O narrador narra a história procurando influenciar a opinião do leitor, dando a sua opinião. Claro que marcas de um narrador subjetivo são, por exemplo, os adjetivos e os advérbios, sobretudo advérbios de modo. Pois bem, espero que com esta pequena apresentação tenham recordado estas categorias da narrativa, até porque elas terão que estar de certa forma presentes, pois algumas perguntas do conto A estão relacionadas com estas categorias da narrativa